Muito bem-vindo à nossa segunda aula de iFix. Vamos falar agora sobre a arquitetura básica de uma aplicação iFix. A nossa arquitetura de uma SCADA está dividida em o nosso equipamento, temos um driver de I/O que vai realizar leitura e escrita no equipamento, o driver vai fazer leitura e escrita na nossa DIT, né? Tabela imagem de driver. O SAC vai fazer também leitura e escrita na DIT e leitura e escrita no nosso PDB. Quem é cada um daqui? Vamos detalhar isso no próximo slide, ok? Então, o que é que eu tenho aqui? Vamos falar primeiro do driver, né? Nós já vimos que temos um PLC, ok? Nós temos um PLC que vai estar realizando uma comunicação com o nosso driver. Então, o que é que o driver faz? O iFix comunica com o controlador através de um driver de I/O. Essa comunicação, o meio físico disso aqui, ele pode ser qualquer meio físico existente. Pode ser uma rede Ethernet, pode ser uma comunicação serial RS485, RS232, RS422, ok? Pode ser via modem, pode ser fibra ótica, pode ser qualquer meio físico de conexão com o nosso PLC, ok? Então, o driver vai realizar essa conexão aqui. Cada driver de I/O suporta a comunicação com um equipamento de um fabricante específico. Isso quer dizer que um PLC do fabricante A não vai comunicar com o PLC do fabricante B e nem com o PLC do fabricante C. Ok? Um driver Modbus pode comunicar com o PLC A? Pode, não nativamente. Se o PLC A tiver uma placa Modbus que vai, através de recursos de programação, disponibilizar os dados para que sejam lidos via protocolo Modbus para aquele equipamento, pode, certo? Mas, por exemplo, vou falar agora de PLC. Um PLC Siemens, ele vai comunicar com o Modbus? Vai, se você colocar uma placa de comunicação Modbus. E nela você tem que configurar todo o protocolo de comunicação, todos os pacotes de dados, tudo que vai acontecer lá você tem que programar via código de PLC, código de programação do PLC. Não é uma comunicação nativa, ok? Ele vai ter que ser programado para responder ao Modbus. O Rockwell também, sim, do mesmo jeito. O Rockwell vai ter lá a sua placa Modbus. Você vai ter lá que programar aquela placa para que ela comunique Modbus. Mas geralmente você utiliza o driver específico do PLC e pluga a conexão direta com a CPU. Ok? Então, o que é que o driver vai fazer? Já explicamos, né? O que é o driver image table? Né? Tabela imagem de driver. A tabela imagem de driver é uma tabela de dados. É composta de pull record, registros de consulta. Estes são denominados registros que podem conter de 1 a vários endereços de I/O para comunicação com o controlador. Geralmente, cada registro trata de um tipo de dado específico. Ok? O que é isso aqui? Eu disse que eu vou comunicar com o PLC. Então, eu tenho aqui o meu endereço I0.0. Ficou meio esquisito, né, esse 0 aí, mas tudo bem. I0.0. Ok? Então, esse tipo de endereço aqui, ele é um endereço digital. Então, se eu colocar que eu quero ler do I0.0 até o I9.7, todos os endereços que eu declarar, eles têm que ser do mesmo tipo, ou seja, no caso aqui, digital. Se eu quiser ler um endereço analógico,
eu tenho que declarar todos, eu tenho que ter certeza que todos os que estão dentro do intervalo são endereços analógicos, do tipo real ou flutuante, mas todos têm que ser, aliás, do tipo flutuante, do tipo inteiro, do tipo duplo, todos têm que ser do mesmo tipo. Eu não posso ter misturado duplo com real, nem duplo com digital, nem duplo com Word, nem Word com inteiro, ok? Tem que ser todos de um mesmo tipo, certo? Vamos lá. Cada driver possui sua própria DIT, onde lê e escreve os dados para os controladores nele declarados. Ou seja, supondo que eu tenha aqui dois PLCs, né? Supondo que eu tenha dois PLCs, cada um deles vai ter seu próprio driver e cada um deles vai ter sua própria DIT, ok? E o SAC vai ler e escrever nos dois, ok? Muito bem. Vamos falar agora do SAC, ok? Vamos falar do SAC agora. O que é o SAC? Scan, alarme, control. Varredura, tratamento de alarmes e controles. Ok? O que ele vai fazer? Leitura e escrita nas tabelas e imagens de dados DIT. Ele vai fazer leitura e escrita aqui na DIT. O SAC, ele pode fazer leitura e escrita na DIT. Ou, você disse também que o driver faz leitura e escrita na DIT. Sim, sim. Ok? Os dois leem e escrevem na DIT. Certo? Quem é que escreve no PLC? Somente o driver. Quem é que lê do PLC? Somente o driver. Ok? Então, isso aqui é uma área transitória para que o driver escreva e o SAC leia. Para que o SAC escreva e o driver leia. Quando o SAC escreve na DIT, o driver lê da DIT e escreve no PLC. Quando o I/O driver lê do PLC, ele escreve na DIT. E, consequentemente, o SAC vai ler da DIT. Né? Então, o driver leu do PLC e escreveu na DIT. O SAC lê da DIT e escreve no PDB. Ok? A outra tarefa que o SAC faz é leitura e escrita na base de dados do processo, que é a PDB. Então, ele vai fazer leitura e escrita na PDB. O usuário, lá na sua telinha, do supervisório, o que é que ele faz? Ele escreve lá numa variável lá qualquer. Essa variável, ela é uma tag que sofreu uma alteração. Por exemplo, um set point. Ele alterou o set point de um controlador PID e colocou lá 49%. Estava em 50%, ele botou 49%. Então, ele escreveu no PDB. O que é que o SAC vai fazer? Opa, teve uma alteração. Então, o SAC vai ler. O SAC lê do PDB. Escreve na DIT. O driver, opa, teve uma escrita aqui. Ele lê daqui e escreve no PLC. Certo? E também o SAC também realiza o tratamento da emissão de mensagens de alarme. O que é isso? Se ele lê um determinado valor aqui, de uma variável digital ou analógica, vou falar de digital, por exemplo, uma chave de nível baixo em um tanque ou numa área de fluido qualquer, num tanque, vamos falar de tanque. Então, ele percebeu que uma chave de nível baixo foi atuada. O que é que ele vai fazer? Olha, o PDB está dizendo que isso aqui gera alarme. Eu sei que isso aqui gera alarme, que está configurado para gerar alarme.
Então ele vai e emite a mensagem de alarme, ok? Essa mensagem de alarme vai ser distribuída aí pelos serviços do iFix, perfeito? E o PDB? O PDB é a base de dados do processo. Na base de dados do processo é onde ficam armazenadas as tags do projeto. O que é que são as tags? Cada elemento sensor no campo que esteja sendo lido e monitorado pelo PLC, geralmente ele vai ter no mínimo uma tag associada a ele no PDB, que é a base de dados do processo. No mínimo, ok? No mínimo ele tem uma. Cada tag corresponde a um tipo de dado, ou seja, uma tag ela pode ser digital, analógica, ok? Pode ser um digital de leitura ou digital de escrita. Pode ser uma analógica de leitura ou escrita. E tem outros tipos que a gente vai ver mais adiante. Estes dados possuem atributos, ou seja, essas tags, elas possuem atributos e dados, registros, né? Que são utilizados na sua aplicação iFix. Por exemplo, uma tag digital, ela tem um campo de registro que informa seu status. Tem outro campo que informa seu nome. Né? Tem outro campo que informa que ela está alarmada. Tem outro registro que informa que ela está... que ela pertence a uma determinada área de segurança. E assim sucessivamente. Ok? Então, cada tag ela não é simplesmente a informação de valor. Ela, além de ter informação de valor, ela tem outras informações, como descrição dela, como o valor, que eu já falei, como a área de alarme que ela pertence, como a área de segurança que ela pertence, como o alarme atual que está sendo emitido, se está em alarme, se não está, ok? Então, cada tag tem vários registros que são utilizados na aplicação, ok? Então, essa aula era isso. Na próxima aula a gente vai tratar mais detalhadamente algumas coisinhas aqui dentro, perfeito? Então, até a próxima.